Carla Zambelli, a presidiária binacional, tem tudo para se tornar uma das figuras folclóricas da política brasileira. A trajetória política dela é bizarra, para dizer o mínimo. Começa com protestos pelo parto humanizado, passa por bedel de banheiro em manifestação pró-impeachment e se torna uma das figuras fortes do bolsonarismo até ser abandonada após a tentativa falha de golpe e acabar presa na Itália. Que arco, hein? Vem com a gente conhecer os detalhes mais bizarros dessa história no nosso telescópio. Bora lá! A primeira vez que o nome de Carla Zambelli apareceu nos noticiários foi em julho de 2012. O recém-criado braço brasileiro do grupo autodenominado neofeminista Fêmen chegou ao Brasil e realizou um protesto em São Paulo a favor do parto em casa. A Carla aparece em algumas fotos, mas a mais famosa delas é essa aqui. É possível que você já tenha visto essa foto, agora muito menos conhecido é um vídeo gravado no dia desse protesto. Seu nome? Carla Zambelli. Zambelli, quem te viu, quem te vê, hein? Até parece uma feminista falando. Eu acho que no mínimo acorda um pouco a população para a necessidade de a gente se manifestar para pedir melhores condições de saúde, para pedir mais direitos humanos da mulher. A gente tem o direito de escolher o que a gente quer, né? Mas verdade seja dita, quem realmente roubou a cena foram as líderes do grupo, Sara Giromini e Bruna Temes, que fizeram topless. A Carla aparece quando muito na legenda das fotos. O Fêmen Brasil não durou muito, no ano seguinte o grupo já estava extinto no país. A número 2 do grupo, Temes, deixou o movimento dizendo que ele não tinha uma pauta e acusando Giromini de dizer que, aspas, Hitler era um bom marido, algo que a Giromini negou. A parte do Hitler, tá? Ela negou a parte do Hitler. Quanto a não ter pauta, ela admitiu ser inexperiente e ter discurso raso. Mas a pequena participação no episódio e o pouco tempo de vida do movimento não impediram o episódio de voltar a assombrar a Zambelli. Quando ela se tornou candidata a deputada federal em 2018, a Carla foi acusada do imenso e horrendo crime de ser feminista. Ela teve até que se explicar numa entrevista que deu num vídeo postado originalmente no site PSL Mulher. Primeiro, para você ser fêmea, você tem que fazer topless. Vocês nunca vão encontrar uma foto minha com o peito de fora. Não existe, eu não fiz. Eu procurei, não achei mesmo. Não acha, você não acha. Então, assim, para você ser fêmea, primeira coisa é você tirar a blusa, tirar o seio para fora. Isso não aconteceu. O que aconteceu foi uma manifestação que elas fizeram pelo parto natural da mulher, etc. E eu fui lá no mesmo dia para fazer uma manifestação pelo parto um pouco mais humanizado no SUS, porque o meu parto tinha sido muito difícil. E eu dei entrevista sobre isso, falei sobre a dificuldade do parto no SUS da mulher, que não se usa analgesia, que a mulher passa fome durante a noite. O parto no SUS até hoje é um problema, né, para quem tem que usar SUS. Então, o que aconteceu foi que naquela época as pautas eram essas. Uma semana depois, a Sarah Winter recebeu algum tipo de orientação da Ucrânia de que era para começar a lutar contra os cristãos e por pautas abortistas. A Sarah Winter estava na minha casa e eu a expulsei da minha casa por causa disso. Isso pode ser perguntado para ela, ela vai confirmar. E ela saiu da minha casa, a outra menina, não lembro como é que chama, também saiu, e a gente nunca mais se falou. Inclusive naquela época tem uma reportagem dela dizendo que ela tinha saído da minha casa porque eu era tucana, porque naquela época ou você era petista ou você era tucana. Então ela falou, não, eu não estou mais com a Carla Zambelli porque ela é direitista, ela é tucana. Você imagina ter que se explicar por defender o parto humanizado? Mas piora, em 2020 a Zambelli processou Giromini por calúnia, injúria e difamação, devido a um vídeo em que a ex-líder do Fêmen Brasil a acusou de praticar um aborto. Ai, Carlinha, ela já deveria ter percebido aí que estava entrando numa fria ao se meter com a extrema-direita, mas não foi o que aconteceu. A gente vai contar mais sobre a história dela, Carla Zambelli, mas primeiro, uma palavrinha do anunciante que tornou esse vídeo possível.
Fim de ano chegando e você sabe o que isso significa? Isso mesmo, arrumar a mala. Mas nessa hora tem muita coisa pra pensar, né? Tem que pôr roupa pra praia, roupa pra festa, roupa pro lazer, tem que estar preparado pra tudo. E como é que faz pra enfiar tudo isso na mala, hein? E se existissem roupas versáteis, que desse pra usar em todas as ocasiões? Parece impossível, né? Eu tô aqui pra te dizer que não é impossível não. Dá só uma olhada na loja da Insider. Eles encontraram um equilíbrio perfeito entre conforto, praticidade e estilo. Procura lá no site e se você usar o cupom METEORO que tá aparecendo aí na sua tela, vai garantir até a 50%. Entra usando o link que está na descrição e no comentário pinado desse vídeo e o cupom já vai ser adicionado automaticamente na sua compra. E olha, tem mais uma novidade, hein? O grupo de WhatsApp da Insider. Lá você vai ter acesso às Flash Promo, promoções de tempo limitadíssimo que tem descontos ainda maiores. O link também está na descrição e no comentário pinado desse vídeo. Entra lá para não perder as promoções relâmpago, gente. E como tudo que é bom pode melhorar, ainda tem brindes especiais para compras acima de R$ 399. Você sabe o que vai acontecer se você entrar lá? Você vai receber roupas bonitas e de alta tecnologia. E ainda vai ajudar a gente aqui no Meteoro a continuar o nosso trabalho. Eu só vejo vantagem, gente. Muito obrigada a você que está assistindo e a Insider pela maravilhosa parceria. Valeu! A Zambelli nega ter feito parte do Fêmen, mas tem outro movimento do qual ela se orgulha de ter feito parte, o Nas Ruas, do qual foi uma das fundadoras. O grupo foi fundado em 2011, mas ganhou notoriedade em 2015, durante os movimentos que pediam o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. É dessa época um dos vídeos mais lembrados do passado da Zambelli, aquele em que ela atua como fiscal de banheiro. A gente tem pessoas responsáveis por algumas tarefas. Eu sou responsável por controlar o banheiro. Algumas pessoas... Mas como assim controlar o banheiro? A Fiesp liberou o banheiro pra gente. Então a gente tem uma lista, só pode entrar quem tem o nome na lista. A gente vai permanecer no acampamento até o impeachment sair. Tá? O intuito dele, do acampamento, é o fora PT, independente de que forma acontecer. De quem que é esse boneco? É o boneco do nosso movimento, do movimento nas ruas. Ah, é? É. É do seu movimento? Do meu movimento. Quem é que mandou fazer? A gente mandou fazer, fez uma vaquinha. Quanto é que custou? R$9 mil. R$9.000? É dinheiro, né? Ok, apesar das piadinhas que a gente pode e até deve fazer com isso, não dá para negar que esse movimento deu visibilidade para ela. Foram seus vídeos, entrevistas e textos sobre as manifestações contra a Dilma que garantiram o crescimento dela nas redes sociais e pavimentaram o caminho para sua eleição a deputada federal em 2018. Ah, e teve até uma mãozinha da Joyce Hasselman, mas a gente vai falar dela mais tarde. Você é burra, Carla, desculpa. Até chegar à Câmara, a Carla se envolveu em mais algumas polêmicas. Em 2015, ela fez parte de um ato em que se acorrentou a um pilar na Câmara dos Deputados para pedir o impeachment da Dilma. Em 2016, o então ministro do STF, Ricardo Lewandowski, pediu que a Polícia Federal a investigasse por causa de um boneco inflável que questionava sua imparcialidade usado em uma das manifestações do Nas Ruas. Em 2017, ela abordou o então deputado federal Paulo Pimenta na saída da CPI da JBS e o acusou de estar roubando a população. Resultado? Tomou voz de prisão. Você tem acesso à verdade. Verdade? Você quer tentar dizer que o Sérgio Moro é uma pessoa que não é qualificada, é isso, deputado? Tem medo do Sérgio Moro, né, deputado? A hora que o senhor perder o foro privilegiado, você vai encontrar com ele, viu? Vai ter um encontro bem gostoso com o Sérgio Moro quando perder seu foro ano que vem. Eu tô trabalhando, diferente de vocês que estão roubando. Diferente de vocês, diferente de... Vamos. Essa senhora aqui está dizendo que nós estamos roubando. Olha, o PT não está roubando? Essa senhora, olha aqui, olha o que ela está falando aqui. Não, por favor, toma providência aqui. Vamos. QRU aqui. Não, que história é essa? Alexandre Costa, efetivo. Isso. Ela vai dizer lá que nós estamos... O senhor não vai junto? Vai sorrir também, então vamos rir. O senhor não riu? Não achou engraçado? Por favor. O senhor mandou trabalhar?
Eu reagi. Sabe qual é a questão? Vocês não têm coragem. A senhora é da imprensa? Cadê a sua identidade? Eu sou da imprensa popular. Imprensa popular? Que imprensa popular? É registrada onde? Registrada onde? Sou de uma associação. Quem é que paga a senhora? Associação. Pessoal, gentileza, tá? Lave o flagrante aqui e depois a gente é chamado lá para prestar o depoimento. Da voz de prisão e leva... Ela vai confirmar. Apesar dela ter sido levada para a delegacia, não deu em nada, já que o Pimenta não prestou queixa contra ela formalmente. Ainda em 2017, a Zambelli se declarou monarquista. Ela afirmou ter se convencido da importância do monarquismo depois de conversar com membros da família Orleans e Bragança. E finalmente chegamos nas eleições de 2018, onde a Carla conquistou cerca de 76 mil votos que a levaram ao cargo de deputada federal. Carlinha chegou na Câmara com tudo. Rapidinho ela se tornou uma das principais vozes do bolsonarismo. Chegou até a ser vice-líder da bancada do PSL, então o partido do Bolsonaro, na Câmara dos Deputados. A popularidade dela com o público bolsonarista também era bem grande. Ela foi eleita a melhor deputada federal pelo voto popular no Prêmio do Congresso em Foco de 2019. Mas nem tudo eram flores. Já no primeiro ano do governo Bolsonaro, rachaduras começaram a aparecer na extrema-direita. Uma até então aliada, Joyce Hasselmann, se tornou inimiga mortal do bolsonarismo. A Zambelli devia muito a Joyce, já que pelo menos em parte foram os votos da Joyce que levaram a Zambelli para a Câmara através do coeficiente eleitoral. Mas a relação entre as duas não sobreviveu ao racha. A participação da Joyce na CPMI das fake news foi o ápice da briga entre as duas, com a Joyce chamando a Zambelli de burra ao vivaço. Aliás, eu tenho que pedir perdão realmente ao povo de São Paulo por ter ajudado a eleger essa senhora. Não, você não conhece a lei, você é burra, Carla, desculpa. E não satisfeita, na mesma sessão, a Joyce diz para Zambelli que o Bolsonaro teria perguntado para ela sobre a veracidade da alegação de que a Zambelli teria trabalhado como prostituta na Espanha. Ela falou isso ao vivo. Quem me perguntou, textualmente olhando no meu olho, na sala do presidente depois de eleito, se você tinha sido prostituta na Espanha, foi o presidente. Ele me perguntou. Detalhe que a Joyce fez questão de deixar no ar a resposta. Não satisfeita, a Joyce ainda continuou a briga nas redes sociais, acusando a Carla de ter roubado as suas roupas. É tão cínica que copia até poses de fotos e tem a cara de pau de usar roupas minhas que emprestei no passado e que ela nunca devolveu. Lixo humano. Outra rachadura que já apareceu no primeiro ano do governo Bolsonaro foi a crise envolvendo o ex-secretário-geral da Presidência da República, Gustavo Bebiano. O Bebiano se demitiu do cargo após conversas com Bolsonaro sobre o laranjal do PSL e se tornou uma figura perigosa para o bolsonarismo devido ao que ele supostamente saberia. A morte dele, pouco tempo depois, levou a diversas especulações sobre uma suposta queima de arquivo. O que a Zambelli tem a ver com isso? Digamos que o tweet da Zambelli, com um versículo bíblico seguido de uma mensagem meio estranha sobre como aqueles que se colocarem contra os projetos de Deus serão flechados e voltarão às suas origens. Bom, isso não ajudou muito. A Carla apagou o tweet, mas aí já era tarde demais, né? Chegado o segundo ano de governo, a Zambelli apareceu no meio de mais um racha na extrema-direita, dessa vez entre Bolsonaro e Sérgio Moro. O Moro deixou o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública dizendo que o Bolsonaro estava tentando interferir na Polícia Federal para salvar os filhos de investigações. Você acha que ele estava? Aí o Bolsonaro acusou o Moro de fazer isso só porque ele queria uma indicação para o Supremo Tribunal Federal. Você acha que ele queria? Eu não acredito que eu vou dizer isso agora, mas a gente aqui no Meteoro acha que Bolsonaro e Moro estão certos, nesse caso. Acontece que a essa altura a Zambelli já estava se achando
toda íntima do Moro, a ponto de chamar ele para ser padrinho no seu casamento. É uma guerreira sem formação de policial militar, mas mereceria aqui uma medalha de caveira honorária de tropa especial. Então pode. Parabéns ao casal. Agora vocês imaginam o climão que ficou com esse rompimento. A Zambelli chegou a se comparar a uma criança perdida no meio do divórcio dos pais. Eu tô me sentindo como se minha mãe e meu pai tivessem se divorciado e eu tivesse que escolher com quem que eu fico. Daí o mais engraçado é que nessa comparação ela coloca Bolsonaro como a mãe. E ela escolheu ficar do lado da mãe, quer dizer, do Bolsonaro. O Moro respondeu que nunca foi tão próximo assim da Zambelli e que aceitou ser padrinho meio que por ficar sem jeito de negar. Climão, hein? Veja, eu pouco conheço a Zambelli. Na verdade, essa questão do padrinho de casamento foi aquele tipo de convite que você fica um pouco constrangido. Vamos lá, prestigiar e tal, etc. Para piorar, ele ainda deu um golpe de misericórdia, vazando para o Jornal Nacional prints de uma conversa sua com a Zambelli, que sugeria que ela teria oferecido um cargo no STF em troca dele aceitar que o Ramagem se tornasse o diretor da Polícia Federal. Mas nem só de tretas viveu o governo Bolsonaro. Infelizmente, viveu também de negacionismo em meio à pior pandemia em um século. E é óbvio que a Zambelli, sim, se envolveu nisso também. Ela foi uma das responsáveis por popularizar a mentira de que caixões estariam sendo enterrados vazios para simular um número maior de mortes durante a pandemia. Isso foi dito em uma entrevista ao Datena na Band. Porque no Ceará tem caixão sendo enterrado vazio. Já viu isso? Tem uma foto de uma moça carregando um caixão com um dedinho. Eu nunca vi uma mulher carregando um caixão com um dedinho. Em agosto de 2020, ela também protagonizou um episódio em que afirmou ter pego Covid-19 e está fazendo tratamento com o kit Covid, que todo mundo sabe que é comprovadamente ineficaz para essa doença. Diagnosticada com Covid-19, a deputada federal Carla Zambelli, do PSL, está tomando cloroquina receitada por uma dermatologista. A prescrição é assinada por Cíntia Tavares Dias. A deputada também relatou que chegou a ir em 2 hospitais diferentes para conseguir a receita da hidroxicloroquina. No Twitter, Zambelli publicou uma foto de 4 remédios que estaria tomando, entre eles a cloroquina, azitromicina e ivermectina. Talvez a ideia fosse mostrar a eficácia do tal kit. Pena que o hospital DF Star divulgou um resultado mostrando que ela, na verdade, não teve a doença naquele momento. Ela deu entrevista jurando que não estava mentindo, que foi só um falso positivo. Eu apresentei o exame, né? O que é um negócio estranho, que as pessoas parece que não entram na cabeça das pessoas que eu apresentei um exame, apresentei lá, assim, o print do exame da Câmara dizendo que eu testei positivo. Então não foi uma invenção da minha cabeça, né? Então, é esse falso positivo. Mesmo assim, ela se deu ao trabalho de apagar os posts nas redes em que afirmava ter tido a doença. Ainda em relação à pandemia, a Zambelli postou bastante sobre a tentativa de compra da Covaxin, uma vacina indiana, por parte do governo Bolsonaro. Quando a CPI da Covid revelou que a compra seria feita com superfaturamento, ela simplesmente foi lá e apagou tudo. Pro azar dela, todos os tweets ficaram registrados pelo projeto 7C0. Aí só restou a Carlinha admitir que apagou as postagens e cantar de galo pra cima do presidente da comissão. Apesar de toda essa bagunça, ao final do seu primeiro mandato, a Zambelli ainda era um nome forte do bolsonarismo. Em 2022, ela foi eleita mais uma vez a melhor deputada federal pelo voto popular no Congresso em Foco. No discurso dela, ela exaltou a sua lealdade ao Bolsonaro. Enfim, é por isso que nós estamos lutando, continuaremos lutando por Deus, pátria, família e liberdade, mas eu acrescento um 5º pilar, o pilar da lealdade. Nós continuaremos lutando pela lealdade ao nosso presidente, lealdade ao nosso país, lealdade aos nossos eleitores. Mas a maré de sorte da Carlinha já estava acabando. Alguns erros cometidos por ela no final do governo Bolsonaro viriam a custar bem caro.
No dia 29 de outubro de 2022, véspera das eleições daquele ano, a Zambelli foi filmada perseguindo armada o jornalista Luan Araújo em um bairro central de São Paulo. O episódio repercutiu muito mesmo, e de forma bastante negativa para o Bolsonaro. Ela tentou se explicar dizendo que havia sido agredida por ele durante uma discussão, mas outro vídeo mostra ela tropeçando sozinha no meio-fio, quando o Luan já estava se afastando, desmentindo a sua versão. Por incrível que pareça, o Luan foi condenado em primeira instância por difamação, por dizer em um dos seus textos que Zambelli, aspas, segue uma seita de doentes de extrema-direita e, aspas, segue cometendo atrocidades atrás de atrocidades. Um completo absurdo. Mas a Zambelli não saiu do episódio ilesa, não. Pelo contrário, foi o começo do seu fim junto ao bolsonarismo. Muitos dos seguidores do ex-presidente a culparam pela sua derrota nas eleições, a ponto dela ter tido que se explicar numa live no começo de 2023 e garantir que não traiu o capitão. Lá na frente você prova. Assim como eu falei aqui, lá na frente vocês vão ver que eu não traí ninguém, que continua mesmo, etc. É que tem esses picos, né? É foda, né, Zambelli? No final a culpa é sempre da mulher, essa truque. Não adiantou. A Zambelli nunca mais teria o destaque que já teve dentro do movimento. Em 2025, começou o seu julgamento no STF. No mesmo ano, o próprio Bolsonaro afirmou no podcast Inteligência Limitada que a Zambelli teria tirado o seu mandato. Agora, aquela imagem, da forma que foi usada, a cara da Zambelli perseguindo o cara lá. Aquilo é muito forte. Aquilo. Teve gente, olha, o Bolsonaro defende armamento. Então, o pessoal, mesmo que não votou no Lula, anulou o voto. A gente perdeu. São Paulo estava bem aqui, né? A gente estava com 20 pontos. Quase 2 milhões, né? Foi e aí o que acontece? A Zambelli tirou o mandato da gente. Ela tirou o mandato da gente. Em outubro de 2025, a Zambelli finalmente foi condenada e a sua prisão, caso ela estivesse no Brasil, estaria garantida. O Tribunal Federal publicou hoje a certidão de trânsito em julgado da ação contra a deputada federal Carla Zambelli, do PL, justamente nesse caso de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma. Com isso, não cabem mais recursos da condenação. Zambelli foi sentenciada a 5 anos e 3 meses de prisão e deverá começar a cumprir a pena. Pera, caso ela estivesse no Brasil? Pois é, a gente pulou toda a parte da fuga dela para a Itália. Essa parte está relacionada a outro caso que ajudou a afundar a carreira política da Zambelli, o da invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. No dia 4 de janeiro de 2023, o sistema do CNJ foi invadido e foi emitido um mandado de prisão falso contra o Alexandre de Moraes, assinado pelo próprio Alexandre de Moraes. E piora. Espeça-se o mandado de prisão em desfavor de mim mesmo, Alexandre de Moraes. Publique-se, intime-se e faz o L, diz o documento falso, dando a entender que o ministro seria o apoiador do presidente Lula. E aí diz outras coisas também, tem outras ironias. Esse texto aí fala também em outras ironias, como uma vontade extraordinária de ver Lula continuar na presidência. Obviamente, o caso foi investigado e em julho do mesmo ano, o hacker Walter Delgatti Neto, sim, o mesmo da Vaza Jato, foi preso preventivamente. E o que a Zambelli tem a ver com isso, hein? Para entender, a gente precisa voltar para agosto de 2022. Uma reportagem publicada pela Veja mostrou que o hacker teria se encontrado com ela e depois se dirigido para uma reunião com o presidente Bolsonaro, de forma secreta. Tudo fora das agendas oficiais. Tem até fotinho do hacker saindo todo sorridente do hotel, chegando no Palácio da Alvorada e depois saindo de lá. Mas o que eles foram conversar, hein? Segundo Delgatti, era sobre supostas vulnerabilidades nas urnas eletrônicas. O discurso golpista de sempre, né? E o que o outro lado diz? Numa entrevista à Globo News em julho de 2023, o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, atual partido do Bolsonaro,
admitiu ter se encontrado com o hacker no dia anterior a essas fotos. Ele disse que pensava em contratar o hacker como um técnico em informática. Eu falei direitinho com ele, não posso te contratar, eu gostaria de ter uma pessoa como você aqui para você ajudar a gente, porque hoje mesmo tive um problema no meu celular e eu não conseguia resolver, e tive que chamar uma pessoa que entende para resolver. Mas isso é técnica de telefone, mas né? tem uns craques aí, ele fazia tudo, eu perguntei para ele... É técnica de informática, diferente de ser um criminoso. Curioso. Mas não é possível que este cara é o único micreiro disponível em Brasília. O Valdemar disse também nem saber que ele conversaria com o Bolsonaro. E aí o senhor soube que ele ia ao Bolsonaro no dia seguinte? Não soube, disso não soube. Não. Ele foi no Bolsonaro ou não soube? Acredita quem quiser, né? O Delgatti dizia que não apenas foi pago pela Zambelli para executar a invasão, como também que era muito bem tratado pela Zambelli e pela sua família, ganhando até leitinho com Nescau. Eles estenderam a mão pra mim. A Carla me tratou hoje como se fosse um filho, uma coisa que nunca aconteceu na minha vida. A ponta da mãe dela me serviu leite com Nescau na mesa e acompanhando, comendo, mano. Eu fiquei lá atacando o filho dela, no joguinho, nossa. A acusação formal feita pela PGR contra a Zambelli é a de que ela teria contratado o hacker para atacar o sistema do CNJ e, com isso, desacreditar o poder judiciário. Ambos acabaram condenados. A Carla pegou 10 anos de prisão como mandante do crime. Durante o julgamento, a ministra do STF, Carmen Lúcia, chegou a comentar que o que mais preocupava não era a inteligência artificial, mas sim a desinteligência natural da autora do crime. Mas quando Vossa Excelência descreve que havia entre as notas, as providências, a possibilidade de Vossa Excelência ter, inclusive, determinado a própria prisão, eu começo a não me preocupar mais só com a inteligência artificial, mas com a desinteligência natural de alguns que atuam criminosamente, além de tudo, sem qualquer tracinho de inteligência. É uma forma muito mais elegante de dizer o mesmo que a Joyce já tinha dito no passado, né? De qualquer forma, a Carla decidiu não ficar no Brasil para ver o que ia acontecer. Ela pegou um avião para os Estados Unidos e de lá para a Itália. Lá, ela falou que não seria presa, porque tinha cidadania italiana, e isso a tornaria intocável. Então, como cidadã italiana, eu sou intocável na Itália. Não há o que ele possa fazer para me extraditar de um país onde eu sou cidadã. Então, eu estou muito tranquila em relação a isso. Pois é, só que essa fala aí acabou irritando alguns italianos, né? Como o deputado Angelo Bonelli, que acabou encontrando a Zambelli e denunciando ela para a polícia italiana. Resultado? Zambelli foi presa por lá mesmo. Acho que ela não era tão intocável assim, né? No momento em que o roteiro desse vídeo estava sendo escrito, no dia 11 de novembro de 2025, ela aguardava uma decisão sobre a sua possível extradição para o Brasil. Pois é, quem diria que a moça que começou a sua carreira protestando por parto humanizado na Avenida Paulista acabaria presa por invasão do sistema do CNJ na Itália? Realmente é uma trajetória digna de uma figura folclórica. Carla Zambelli, se o chefe tira a máscara, eu também tiro.